Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é quarta-feira e nós vamos corrigir o exercício deixado no domingo sobre regra de 3 composta. E dizia o exercício assim: se 4 operários trabalhando 8 horas por dia levantam em 10 dias um muro de 30 metros de comprimento, qual o comprimento do muro que 6 operários erguerão em 8 dias trabalhando 9 horas por dia? Considerando que o problema disse que nós vamos manter a mesma largura e altura que a anterior. Então, 4 grandezas são identificadas aqui que eu chamei de A, B, C e D. Primeira grandeza, o comprimento do muro. Qual é o comprimento do muro? 30 metros que o problema disse. Então, 30 metros o comprimento. Depois, próxima grandeza, o número de operários, que logo no início do problema foi dado. 4 operários fazem esse tipo de serviço. O número de dias, em quantos dias eles fazem esse serviço? Em quantos dias? Em 10 dias. E o número de horas, que seria a última grandeza que nós temos aqui, em 8 horas. Bom, aí nós vamos ter a pergunta do problema, né? Quantos metros de muro? Quantos metros de muro? Qual o comprimento? Quantos metros de muro? 6 operários erguerão em 8 dias o trabalho em 9 horas por dia. Bom, nós precisamos pensar primeiro, o que é que eu estou procurando? O comprimento do muro. Então, é a minha grandeza A que vai ser calculada. Logo, ela depende de B, de C e de D. E para isso, nós vamos fazer nos mesmos moldes do exemplo que foi dado. Nós vamos fixar uma grandeza para poder trabalhar a ideia da outra grandeza. Como aqui são 4, eu fixo 2 grandezas e fico com as outras 2 para analisar. Então vamos começar aqui, vamos fixar a grandeza C. Se eu fixar a grandeza C e fixar também a grandeza D, que vem logo na sequência dela, eu tenho que analisar o A com o B. Então, se aumenta o número do comprimento do número e aumenta o número de funcionários para poder fazer, o que vai acontecer? Grandeza diretamente proporcional. Então, A é diretamente proporcional a B. Ok. Aí, eu fixei C e D. Agora, eu posso também fixar o B com o D. Ó, fixei C com D, agora eu fixo o B com o D. Então, fixando o B com o D, o que eu vou analisar? O A com o C. Quanto mais muro eu vou fabricando, eu vou fazendo, eu vou trabalhando, eu preciso de mais dias para trabalhar esse muro. Logo, ele também, o A com o C, são grandezas diretamente proporcionais. Bom, fixei o C e o D, fixei o B com o D, agora eu vou fixar o B com o C que ficou faltando. Então, eu faço uma combinação entre as grandezas até trabalhar todas as grandezas em análise. Então, fixando B e C, o que eu vou fazer agora? Eu vou analisar o A com o D. Quando eu aumento o comprimento do muro, eu vou precisar de mais horas de trabalho para poder fazer esse serviço. Se eu vou precisar de mais horas, eles vão ser também grandezas diretamente proporcionais. E se elas são diretamente proporcionais, então eu concluo o quê? Que A ele é diretamente proporcional a todas essas grandezas, tanto ao B, quanto ao C, quanto ao D. Logo, o que eu tenho? Eu tenho que o meu comprimento de muro, que é o que eu procuro, é igual ao produto das outras grandezas, que na proporção fica como? 4 sobre 6, eu mantenho, vezes 10 sobre 8, vezes 8 sobre 9. Aí eu vou fazer a multiplicação, numerador vezes numerador, numerador vezes numerador. Então, 4 vezes 10, 40, vezes 8, 320. E aí, denominador vezes denominador, 6 vezes 8, 48, vezes 9, 432. Faço a multiplicação em cruz. Por quê? Porque uso a relação fundamental da proporção e vou ter
320x igual a 30 vezes 432. Fazendo essa continha, eu vou obter 40,5 metros de quê? De muro, de comprimento de muro, depois de aumentar o número de operários. Simples assim, mas precisa de muita atenção, porque ele é rico em detalhes. Não é que ele é difícil, porque o raciocínio que a gente tem continua o mesmo em analisar o que é uma grandeza diretamente proporcional, o que é uma grandeza inversamente proporcional. E lembrando, tanto o exemplo quanto o exercício, eles caíram em grandezas diretamente proporcionais. Como seria se fossem grandezas inversamente proporcionais? Da mesma forma que a gente analisa as grandezas, né? Comparando uma com a outra. Mas se der inversamente, eu viro uma das frações, aquela que é inversa. Então, o que é numerador vira denominador, o que é denominador vira numerador. Eles trocam de posições e faço a conta normalmente. Se vocês têm dúvidas, coloquem nos comentários. Eu gravo uma aula usando um problema de grandezas inversamente proporcionais. Obrigada pela companhia de vocês e até lá. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.